como que nós da psicologia vamos usar o WhatsApp? Não vamos fazer grupo. Porque se tu faz um grupo, né, você não vai poder botar o número dos seus pacientes ali e tudo mais, tem toda a questão do sigilo, respeito, cuidado com eles, então não dá. Quem aqui não tem um WhatsApp? Duvido. Todo mundo tem. E aí, sabe que até surgiu o Telegram, a gente até testou utilizar ele, mas não pegou forte. Como é o WhatsApp para nós? É ou não é? Todo mundo tá com o WhatsApp nas mãos. E a grande maioria de nós tá com o WhatsApp nas mãos o dia inteiro. Você sabia que você pode fazer captação através do WhatsApp? E eu vou te ensinar agora como fazer, e você não vai precisar gastar um único tostão furado para fazer esse tipo de captação. E, inclusive, tem psicos lá no VDP captando exatamente desse jeitinho, elas estão encantadas, inclusive, não só captando, mas já vendendo infoproduto através disso que eu vou te ensinar a fazer agora. Tá bom ou quer mais? Vamos descobrir? Então tá, gente, deixa eu só ver se eu falei tudo da parte anterior. Show. Legal, beleza, falei. Falando agora de WhatsApp, tá? Eu me comunico como que eu me comunico com as meninas lá no VDP? Vou contar para vocês. Lá no VDP, a gente tem um grupo específico lá, que a gente trabalha alguns assuntos específicos, né? Então, quando precisar algo específico, a gente faz grupos. Mas, para cada uma das turmas, eu tenho uma coisa que chama lista de transmissão. O que é a ideia da lista de transmissão? A lista de transmissão, ela é como se fosse um grupo de WhatsApp. Só que ela é um grupo que existe só para quem criou a lista. Quando você manda a tua mensagem para esse, entre aspas, grupo que você criou, que é uma lista de transmissão, a tua mensagem vai chegar individualmente para cada pessoa. Então, você não expõe ninguém. Então, quando a gente fala da psicologia, não dá pra gente criar um grupo, né, gente? Aí, o que aconteceu aqui comigo? Lá na época que eu fazia as minhas divulgações e tudo mais, eu criei uma lista de transmissão. Convidei meus pacientes, convidei todo mundo, né? E o que acontecia lá? Lá eu mandava alguns conteúdos semanais para essas pessoas, o que nos aproximava muito mais. Por quê? Porque a pessoa tá sempre com o WhatsApp na mão e de repente ela recebe no meio do dia um conteúdo teu, que talvez naquele momento fez um super sentido para ela. Então você começa a estreitar relações. Então o que é a ideia? A ideia é que a gente utilize o WhatsApp a nosso favor. Como que nós da psicologia vamos usar o WhatsApp? Não vamos fazer grupo. Por quê? Porque se tu faz um grupo, você pode, né, você não vai poder botar o número dos seus pacientes ali e tudo mais, tem toda a questão do sigilo, respeito, cuidado com eles, então não dá. Não dá. Não recomendo que vocês façam. Até mesmo porque muita gente nem se sente à vontade. E grupo é um negócio que soa meio incômodo às vezes também para as pessoas. Parece que todo mundo vai ficar interagindo. Mesmo que você não deixe ninguém interagir, os números todos vão estar expostos. Então, melhor caminho é a lista de transmissão. De novo explicando, a lista de transmissão. Você vai criar como se fosse um grupo no WhatsApp, você vai entrar lá nas 3 bolinhas que tem em cima e vai aparecer ou lista de transmissão ou nova transmissão. E aí você clicou ali e você vai escolher as pessoas que você quer colocar. Só que tem um porém, gente. Atenção a isso que eu vou falar, tá? Diferente do grupo, na lista de transmissão, o que você envia só chega para quem tem o teu número registrado nos contatos. Então, eu posso criar uma lista de transmissão aqui e colocar o número de todas vocês. Mas se vocês não tiverem o meu número gravado na agenda do telefone de vocês, o que eu mando daqui não vai chegar para vocês. Então, é importante que a gente sempre avise isso para as pessoas. Tá, Fran, você falou o que é a lista de transmissão, mas como que eu vou utilizar? Você vai criar uma lista de transmissão e nessa lista de transmissão você vai começar a convidar as pessoas para entrarem. Você pode convidar pacientes que já são teus, você pode convidar pessoas que não são tuas pacientes ainda, você pode convidar conhecidos, amigos, parentes, não tem problema. Você escolhe quem você quer colocar ali dentro. E aí você vai encontrar uma razão para essa lista existir. Então, você já vai ter um nicho definido, já vai saber que tipo de conteúdo você trabalha. E aí, o que você vai fazer? Você vai convidar essas pessoas que já estão na tua lista de contatos. Então, você vai olhar na tua lista de contatos e vai pensar, quais pessoas eu acho interessante de ter na minha lista? E você vai mandar uma mensagem para essas pessoas, convidando elas para participarem da tua lista de transmissão. Só que você vai fazer uma coisa que gere interesse. Você não vai mandar para a pessoa, tô criando uma lista de transmissão aqui, quer entrar? Não, você vai pensar nas dores. Por exemplo, sei lá, você vai criar uma lista de transmissão e vai trazer só informações sobre procrastinação, gestão de tempo, coisas nesse sentido. Exemplo, tá, gente? Então, de repente, você vai fazer um textinho. Começa sempre pela dor o teu textinho, tá? Então, sei lá, você é uma pessoa, você se sente um procrastinador? Você começa um montão de coisa e não termina quase nada? Você gostaria de ter mais domínio do teu tempo? Ou você gostaria de ser mais dona do teu tempo? Gostaria que o tempo sobrasse no teu dia ao invés de estar sempre correndo atrás dele? Se porventura você respondeu que sim para alguma dessas perguntas, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu estou criando uma lista de transmissão
que é gratuita, nela eu vou trazer informações sobre isso, e eu ficaria muito feliz se você tivesse interesse em participar. Se você tiver interesse em participar dessa lista, se você quiser receber esses conteúdos gratuitos, e fica tranquila, não é um grupo, teu número vai ser preservado, eu não vou mandar um monte de conteúdos ao longo da semana, serão conteúdos esporádicos, mas se faz sentido para você, você acha que esses conteúdos podem te ajudar, responde essa mensagem para mim aqui com eu quero. E a hora que você responder, eu já adiciono você na minha lista. Entendeu a parada? E olha como fica gostosinho, gente. Você mandou uma mensagem. Se a pessoa achar que faz sentido para ela, ela vai te responder. Então, nunca coloca ninguém sem pedir autorização. É desrespeitoso, é incômodo, não é bonito fazer isso, tá? Mesmo porque se a pessoa não tiver com o teu número lá, nem vai receber mesmo o que você mandou. Então, você convida, você começa a criar. Como que você cria? Começa criando com as pessoas que você já conhece. Quando eu criei, gente, eu lembro que eu coloquei até algumas tias minhas. E foi muito legal, porque as minhas tias não tinham, acho que, muita noção do que era a minha profissão, a nossa profissão. E eu lembro, porque me emociona até, porque isso reverbera até hoje. E hoje eu já não tenho mais aquela lista de transmissão que eu tinha. Eu já conto para vocês porque eu encerrei e como que foi para encerrar, que foi bem difícil, foi bem doloroso. Mas eu lembro que eu coloquei algumas pessoas que eu já conheci e tal, convidei, né? Disse, olha, eu vou fazer isso aqui e tal, né? Se a senhora achar legal, eu chamo de senhora, minha mãe, minhas tias, né? As pessoas mais velhas, a gente tem esse hábito na nossa família. E aí eu disse, a senhora quer participar e tal, né? Vou falar disso e tal. E aí, na lista, eu procurava trazer falas mais amplas, né? E mais conteúdo que motivasse, inspirasse as pessoas. Eu gosto muito de inspirar, de motivar, isso sempre fez parte de mim. E aí, beleza, minha tia entrou, né? E aí, gente, de lá pra cá, tudo que eu falo, ela sempre diz assim, ela manda alguma mensagem, mas a Fran sempre sabe, ela tem as palavras mais bonitas, ela sempre sabe, ela que sabe, tipo assim, a Fran que sabe, né? Por quê? Porque ela começou a ver as minhas falas, os meus conteúdos, começou a fazer sentido para ela. Então, às vezes elas mandavam, nossa, obrigada que você mandou isso hoje, obrigada por isso aqui, obrigada por aquilo ali, sabe? Essa coisa que ela não vai virar minha paciente, mas que gostoso, através do meu conteúdo, eu também poder ajudar alguém que eu amo. Então faz muito sentido. Eu comecei trazendo pessoas conhecidas, porque eu ia começar como a minha lista, né? Tinha que começar por alguém. Então eu coloquei pessoas conhecidas e convidei meus pacientes. Então eu mandava, né? Mandei as mensagens, avisei para eles que eu ia começar e tal. E todos que queriam me mandavam eu quero, eu já adicionava. E quando adicionava, eu já avisava. Olha, fulano, a lista, já estou adicionando o teu número na lista, mas é importante que você tenha o meu número aí gravado, senão as mensagens não vão chegar para você. Então, sempre lembrem de frisar isso. E aí você vai colocando. Depois disso, conforme eu atendia no consultório, os pacientes novos, né, que iam chegando e que não estavam na minha lista, acho que todos os meus pacientes estavam na minha lista, não lembro se tinha alguém que não estava. E aí eu falava para a pessoa, tipo, fazia sessão e tal, e no final eu falava, olha, eu tenho uma lista de transmissão, funciona assim, assim. Semanalmente eu mando alguns conteúdos, às vezes mando ideias, sugestões, ideias de livros, dicas, tudo isso eu fazia na lista, tá? Já vou dar ideia para vocês do que produzir na lista. Se você achar que é bacana participar, já me dá o teu ok, eu coloco o teu nome lá e tal, beleza? Nunca ninguém disse que não. E, inclusive, muitos dos meus pacientes interagiam comigo através das mensagens que eu mandava na lista, que às vezes eles diziam assim, isso aqui foi para mim, né, Fran? Isso aqui você escolheu a dedo hoje para mandar para mim, né? E a verdade é que não, mas quando você está trabalhando algo que inspira, que motiva, que traz tomada de consciência, trabalha autoconhecimento, as pessoas realmente acabam se conectando. E faz muito sentido. E também acolhe o nosso valor de contribuição. A gente se comprometeu lá no nosso juramento, na nossa formação, que a gente ia contribuir também com a sociedade através do nosso conhecimento. Então, que a gente coloque o nosso conhecimento em prol disso. E aí eu comecei a criar essa lista e tudo mais, e minha lista foi crescendo. E aí chegou no momento de, às vezes, as pessoas dizerem, adiciona minha irmã na lista. Olha, adiciona minha prima na lista. Olha, um dia uma prima, né, mandou assim, prima que, no caso, ela era namorada do meu primo. E aí ela mandou assim, Fran, tu adiciona as minhas amigas na lista, que elas estão bem loucas de fazer parte da tua lista. Eu disse, adiciono sim, claro, obrigada, pede para elas, né, registrarem meu número. Ela disse, não, elas já estão tudo com o teu número registrado. E aí eu adicionei elas e foi muito bacana, assim. Elas interagiam, respondiam. E aí o que começa a acontecer a partir disso, gente? A gente começa a criar relações. E às vezes não só criar relações, mas manter relações que a gente já tem. Por exemplo, com os nossos pacientes. Porque eu tinha pacientes que estavam na minha lista que já não estavam mais em atendimento comigo, que já tinham encerrado o processo, mas continuavam recebendo aquelas injeções de ânimo, as tomadas de consciência, às vezes os puxões de orelha, que eu gosto tanto de trazer. Então, tudo isso fazia sentido e todo mundo ganhava. E era muito gostoso. Então, eu tive a minha lista de transmissão por um bom período. Quando que eu encerrei e por que que eu encerrei? Eu encerrei a minha lista só por causa do meu tempo. Eu já não tinha mais tempo de cuidar dos pacientes, do consultório, do marketing, de toda a parte do VDP, porque conforme o VDP foi crescendo, lá no começo era mais fácil de administrar, o VDP era pequenininho.
Depois o VDP foi crescendo, foi tomando uma proporção bem grande. Hoje eu tenho alunas em praticamente todo o país. Então eu preciso estar presente para as minhas alunas. Eu honro cada um dos compromissos que eu assumo. Então não fazia mais sentido eu estar com uma lista de transmissão que não era para eu cuidar bem. Se não é para eu cuidar bem, eu prefiro não fazer. Então, conforme as meninas do VDP vieram, elas foram me arrancando de todas as outras coisas, essas danadas. Mas foi muito bom também. E aí, quando eu encerrei a minha lista, gente, foi muito doloroso. Porque eu avisei para eles, eu agradeci cada um que estava lá, né? E disse que sim, era muito especial, mas que eu achava pertinente a gente encerrar enquanto nós estávamos com essa relação linda, porque eu tinha medo de negligenciar, de daqui a pouco não conseguir trazer as coisas da forma que eu trazia e tal. E o que eu recebi de mensagem, não, Fran, por favor, não encerra, não encerra. E daí eu falava para eles, mas olha, eu continuo lá nas mídias sociais, me segue lá e tal. Então, algumas coisas eu tive que ir cortando para ajustar a minha agenda. Porém, não é uma coisa tão difícil assim de cuidar, tá, gente? Por quê? Porque a ideia da lista é que você produza um conteúdo rápido e simples para ela. Então, você não precisa estar produzindo um post, por exemplo. Você não precisa estar pensando num texto. Você pode simplesmente abrir um áudio. Inclusive, a hora que você acordou e você está de pijama e talvez você nem lavou o rosto ainda. E tá tudo bem, porque ninguém vai ver você, mas eles vão ouvir você. Então, eu gostava de trabalhar a minha lista muito com áudios, mandava bastante áudio para eles, e gostava de dar ideias, sugestões. Então, às vezes eu mandava um vídeo que inspirava, vídeo de motivação, colocava. Às vezes eu fazia partilhas mais particulares, entre aspas, que era tipo alguma tomada de consciência que eu tive a partir de alguma vivência, né? Aconteceu um revés no dia, mas isso gerou uma reflexão, gerou uma tomada de ação legal, eu partilhava lá. E, inclusive, eu ia lá nas minhas mídias sociais e fazia inveja, né, entre aspas, para quem não tava. Porque ia lá e dizia, olha aqui, olha o áudio que eu acabei de contar. Não, isso aqui é algo mega particular. Acabei de colocar só na minha lista de transmissão. Então, só quem faz parte da minha lista de transmissão é que vai saber o que eu falei aqui nesse áudio. Se você está curiosa para saber, me manda uma mensagem aqui no direct que eu te adiciono lá na minha lista de transmissão para você saber também. Então, eu puxava a galera que estava no Instagram, trazia também para minha lista de transmissão. A galera da lista de transmissão, eu trazia alguns posts, às vezes, do Instagram e complementava e pedia para seguir lá. Então, ficava toda essa movimentação de cá para lá, de lá para cá. Entende a ideia? E aí você aumenta o teu público em ambos os lugares. Era muito gostoso. Eu gostava muito de dar dica de livros e, às vezes, eu mandava resumos de livros que tem no próprio YouTube, gente. Você vai lá e pesquisa resumos de livros, tem uns canais muito legais de livros ilustrados. Então, nossa, quando eu mandava livro ilustrado, eles ficavam os mais felizes da vida. Tipo, sei lá, O Poder do Hábito ilustrado. E aí eles, né, acolhiam aquilo lá e agradeciam. E eu avisava, tipo, olha, esse canal não é meu, mas eu tô partilhando com vocês, porque é sim super relevante, conteúdo relevante a gente tem que compartilhar. E aí eu mandava, sabe? Às vezes alguns deles viam alguma coisa ao longo da semana que fazia sentido, às vezes eles mandavam para mim, olha, Fran, que legal esse vídeo, se você achar que é legal e quiser mandar na lista, acho que todo mundo pode gostar. Então, era isso. E fica uma relação gostosa. Alguns vão super interagir, outros não vão interagir, mas estão recebendo e tá tudo bem, cada um vai ter seu jeitinho. Alguns interagem mais, outros não interagem, sei lá, não querem incomodar, ou realmente preferem ficar mais quietinhos e só receber. Alguns interagiam esporadicamente quando aquele conteúdo fazia mais sentido, mandavam, eita, essa mensagem é para mim. Né? Então, eu estava precisando ouvir isso hoje, Fran. Isso muitas vezes eu recebi. Estava precisando ouvir isso hoje. Eu partilhava muito parábolas também, histórias. Eu gosto muito de contar histórias. Isso eu faço até hoje lá no VDP. Pego a nossa lista geral da família VDP e mando mensagem para as meninas. E aí, sempre que eu mando as parábolas e tal, as meninas mandam, meu, Fran, eu estava precisando ouvir isso hoje. Então, é gostoso, é gostoso. Não é só sobre captação, é também sobre relação. Quando a gente se coloca a trabalhar essas relações, o processo de captação fica mais natural e fica mais gostoso e mais simples de ser feito. Beleza? Então, super recomendo que vocês criem sim uma lista de transmissão bem bacana, que vocês trabalhem ela de forma bem valorosa e rica, que não seja um peso extra para vocês, mas que seja um prazer. Me dá uma ideia de lista de transmissão para nicho de mães? Nossa, claro que dou. Eu trabalharia maternidade real. Maternidade real, que é o que as mães precisam, que é a gente sair desse olhar do perfeito, do tamanho tá sempre alegre, feliz, não tá. A mãe às vezes está se descabelando, está cansada, está com fome. Então, às vezes é a partilha da maternidade real que faz com que as mães se conectem, porque isso é dor. E quando você fala com a dor, você conecta muito mais. Beleza? E claro, gente, aí cada uma de vocês vai pensar dentro dos nichos que tem, né, quais são assuntos e dores que são maiores, né, que são mais comuns ali à audiência para vocês poderem trabalhar, tá? Na minha lista, eu preferi trabalhar essa parte da inspiração e da motivação, porque é algo que faz muito sentido para mim. E o meu nicho sempre foi alta performance, dentro do meu perfil, sempre trabalhei com alta performance.
Então fazia sentido, tá? Fazer essas junções, essas conexões. Essa coisa do tá inspirando, motivando, chamando pra ação, bora, vamos lá, bota a mão na massa aí, criatura, vamos fazer essa parada acontecer. Eu sou muito do vamos fazer acontecer. Então, esse nicho também me descrevia bastante, tá?